finalmente Andrei Sanches vai começar a ser investigado, né? Isso teria que fazer com todos os presidentes. E eu duvido muito que se não vão achar mais nada. Eu ainda tentei dar uma moral pro Osmar Stabile, ele chegou no Corinthians até com uns pensamentos legais. Só que agora, até os dias de hoje, o salário ainda não foi pago, aí você já tem que cobrar o cara. Falar tudo mesmo, a verdade, se Corinthians realmente volta a negociar com o atacante Elinho, tá, fiel? Vou trazer os diretores dentro do Corinthians, já estão começando a questionar se Dorival realmente é o técnico certo para dar sequência no Corinthians. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Temos muitas informações aqui para trazer do futebol. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians, tá, fiel? Já quero iniciar esse vídeo aqui falando de Andrei Sanches. Andrei Sanches aí, fiel, que terá, vamos dizer assim, o seu período de gestão investigado. Não pela polícia, e sim pelo próprio Corinthians, tá? Quem tá metendo marcha nisso tudo, com a ajuda também da presidente aí do Conselho de Ética do Corinthians. Aquela mesma que disse que seria presidente do Conselho Deliberativo em caso aí de afastamento do Romeu Tuma Júnior. Por favor, me comentem o nome dela aí nos comentários, tá? É uma das, vamos dizer assim, é uma das que tá pondo à frente aí essa investigação do próprio Corinthians com o Andrei Sanches, e tem que fazer isso mesmo. A grande pergunta aqui, desculpa, fiel, é por que não fez isso antes, né? Esse Andrei Sanches, se você procurar lá do Andrei Sanches, você vai achar muita coisa, de Duílio Monteiro Alves. São pessoas aí que só prejudicaram o Corinthians. São pessoas que governam sempre entre eles. Sempre quando entra uma renovação e transparência lá, você tem poder absoluto com o Andrei Sanches, com o Duílio, porque esses caras são eles que fazem as pessoas ganhar. Vocês não têm moral, vocês não têm noção da moral que tem Andrei Sanches aí no Corinthians, mesmo afastado, mesmo não sendo presidente. Andrei Sanches, na maioria das vezes, dita as regras, tá, fiel? Porque o Andrei Sanches é um nome forte, perdeu muita força politicamente, mas dentro aí do partido, né, considerado Renovação e Transparência, se não me engano, mudaram agora. Ficou tão queimado esse partido que eu acho que mudaram o nome. O Andrei Sanches continua sendo peça forte, que inclusive, se o Augusto Melo não voltar em agosto, Andrei Sanches é possível sim que seja um dos candidatos a ser presidente do Corinthians até o próximo ano, tá, fiel? Até as próximas eleições do clube, tá? Mas é notícia boa para nós, vai ser investigado. Tomara que seja uma investigação honesta, porque tem investigações que são desonestas também, que passam muito pano. Tomara que essa seja uma investigação honesta e que possa pegar tudo aí de errado que esses presidentes fez e vir à tona, né? Ou quem sabe vir até a nossa justiça aí, para que a justiça seja feita. Porque o Corinthians não merece ser vítima desse pessoal que vem administrando o timão. Fiel, derrota pelo Red Bull Bragantino, já fez um vídeo ontem aí detalhando bastante essa situação. Quero trazer a informação para vocês que está começando sim no Corinthians a ser questionado bastante o Osmar Stabile, porque ainda o pagamento, o direito de imagem dos jogadores estão atrasados, cara. Aí depois vocês falam, corintianeiro, você fica defendendo o Augusto. Eu não tô defendendo o Augusto, eu já cansei de falar nesse canal que para mim o Augusto Melo não é o presidente certo para o Corinthians. Mas o Augusto Melo estava com salários em dia, estava com os direitos de imagem em dia. E o senhor Andrés, o senhor Osmar Stabile não está com o pagamento, com o salário em dia dos jogadores. Fiel, isso reflete muito dentro de campo, tá? Pode ser qualquer atleta de futebol. Reflete muito dentro de campo essa situação dos salários não estão aí em ordem, não estão em dia. É lógico que qualquer jogador tem os seus compromissos. Aí você chega lá 1, 2 dias de atraso, beleza, mas o Corinthians já está aí bastante tempo com o salário dos jogadores atrasados e isso realmente desmotiva qualquer atleta, principalmente por um clube que não tem muita grana financeira para segurar seus principais jogadores. Aí os caras lá vê lá salários atrasados, os caras, pelo amor de Deus, vou sair daqui e para piorar a janela de transferência está aberta. Então, pelo bem do Corinthians, esses salários têm que ser acertados o mais rápido possível. É informação, não estou opinando. Fabinho Soldado trocou uma ideia com os jogadores referente a salários atrasados. O Fabinho Soldado está sendo uma ponte aí, tá, fiel? Está sendo aí vamos dizer, um verdadeiro soldado no Corinthians. Está fazendo de tudo aí para conseguir manter os jogadores, manter um bom ambiente, apesar
do turbilhão de coisas ruins que vem acontecendo politicamente. Fiel, o Corinthians, ele vive hoje uma guerra política, tá? O Corinthians está no meio de uma guerra, o Corinthians. Uma guerra onde tem de um lado a turma do Augusto, onde tem a turma aí da Renovação e Transparência. Esses caras não vão pensar esportivamente até eles ficarem lá permanentemente. Ou até ou eles saírem. Um dos dois vai acontecer. Enquanto isso não acontecer, esportivamente é o que eles menos vão pensar hoje no Corinthians. O Corinthians vive uma das piores catástrofes da história do clube, politicamente falando, tá? Politicamente sempre foi uma catástrofe, tá, Fiel? Só que antes a gente não ficava sabendo de muita coisa porque eles passavam um pano entre eles. Agora, como existe uma parte do Augusto e uma parte da Renovação e Transparência, as coisas erradas que acontecem, eles vão jogando na mídia, tá? Esse cartão que vazou do Andrei Sanches, que ele não tinha pagado, não foi à toa isso daí. Isso aí foi guerra política. Pessoas de dentro do Augusto lá que conseguiu descobrir e vazar essa grana que o Andrés usou no cartão corporativo. E tem que denunciar mesmo, tem que soltar na mídia mesmo, tem que fazer justiça, porque o Corinthians vira vítima. Aí vocês percebem agora o tanto que esse clube aqui está sendo lesado? A vítima é apenas o Corinthians. Essa guerra só prejudica o Corinthians. Então o Corinthians até o presente momento não contratou ninguém. O Corinthians até o presente momento vive uma situação financeira defasada. O Corinthians é um clube que não está fácil contratar ninguém. O Corinthians vai lá contratar jogadores e a resposta é sempre não. Ou o Corinthians sempre tenta o empréstimo de algum atleta ou aí por valores bem abaixo do que o mercado oferece para o próprio jogador. Então é lógico que é difícil você ir lá e conseguir fechar. A questão é, se o Augusto Melo tivesse na presidência, você acha que ele já teria contratado alguém? Então, realmente, Fiel, a parte esportiva sempre da administração da Renovação e Transparência foi um caos. A parte esportiva desse pessoal aí sempre foi um caos absoluto no Corinthians, tá? E o Corinthians precisa realmente aí conseguir, na minha humilde opinião, contratar o mais rápido possível. A gente viu o reflexo desse time no jogo contra o Red Bull Bragantino dentro de casa. Uma zaga frágil, um time frágil, apesar de ter criado várias e várias chances, o Corinthians ainda continua sendo um time bastante frágil, um time que não classifica para Libertadores, um time que não vai ser campeão de nada, um time que se continuar assim possivelmente não estará no próximo Mundial, apesar que são 4 anos, mas se continuar assim, vai continuar vamos dizer assim, esse time apático, esse time de meio de tabela ou brigando para não cair. Realmente a realidade do Corinthians hoje é essa, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vou trazer uma informação aqui para vocês, vou falar sobre o Elinho, tá? E vou falar também sobre pessoas questionando aí se Dorival Júnior deve seguir como técnico do Corinthians. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês como o Elinho. Eu não posso chegar aqui e cravar para vocês que o Corinthians não voltou a negociar com o Elinho, porque a gente não é dono de todas as informações. Eu mesmo, as informações que eu recebo, eu tento trazer aqui para vocês da melhor forma possível. Já cansei de falar, esse canal é o canal que mais aí dispensa jogador que vocês vêm comentar aqui ou que vocês escutam em outro canal. Eu não sei qual a fonte de informação de vocês no YouTube, quem vocês aí, eu imagino quem pode ser pelos principais canais do Corinthians que existe hoje no YouTube, né? Então eu imagino. Então vocês vêm trazer jogadores e eu vou apurar. E aqui eu cansei de dispensar jogador e acertei praticamente todos. Todos os jogadores citados eu dispensei e todos os jogadores que citam eu dispenso quando não tem nada. Quando tem, eu vou lá e falo, olha, existiu uma negociação, existiu isso. Eu dispenso e realmente tem dado certo, porque realmente essas informações elas não batem com a minha. Não que eu seja a verdade de tudo, tá? Como eu estou falando para vocês, essa informação do Elinho, eu já até sei de quem que é essa informação. O Corinthians voltou a negociar com o Elinho. É um grande canal do YouTube, um canal que eu tenho um respeito. Eu só não gosto da forma que é conduzido, né? Mas cada um conduz o seu canal da melhor forma que acha possível. Mas eu não vou cravar aqui que o Corinthians não voltou a negociar com o Elinho. O que eu tenho para trazer para vocês aqui de informação concreta é que o Corinthians não vai contratar o Elinho. Não sei se voltou, mas se voltou, não vai contratar. Pode ser que contrate. Futebol é muito business pra gente aqui afirmar. Só que o Elinho é um cara que não tá mal lá. O Corinthians não tem dinheiro, ele tem contrato, o Corinthians não tem grana para quebrar os direitos federativos, para comprar os direitos federativos do atleta, para romper esse contrato. O Corinthians não tem grana para isso. O Corinthians não tem grana para tirar
o Elinho de lá, fiel. Então é realmente uma situação bastante dramática. Pode ser até que voltou. Por empréstimo você esquece. Se fosse para trazer, era por compra. Por empréstimo você esquece, eles não vão emprestar o jogador, tá? O jogador frequentemente está atuando pelo clube, começa jogos como titular, às vezes começa como reserva. Não é um jogador que é de interessante, se eu não me engano é Toluca do México, ele tá? Confirmei para mim, não é de interesse do Toluca hoje emprestar um jogador ativo no clube. O máximo que eles vão fazer aí é vender e por uma boa proposta o Corinthians não dispõe dessa grana, a não ser que eles resolvam fazer um grande investimento no Elinho com o adiantamento da Nike, tá? Aí pode ser que eles liberem lá, mas não é por esse caminho que o Corinthians está seguindo não. O Corinthians ainda busca no mercado oportunidades, tá, fiel? Então eu trago para vocês que mesmo que o Corinthians tenha voltado a negociar, o Corinthians não vai fechar com o Elinho. E hoje o Corinthians no mercado não tem nenhum jogador próximo de fechar, tá? Não tem. O que tem, o mais próximo que pode dar um negócio é o Carlos Vinícius. E mesmo assim eu prometi que não ia trazer mais Carlos Vinícius nesse canal. Pode ser que tá próximo de fechar agora, tá, fiel? Porque a minha informação que tinha é que ele estaria no Brasil segunda, nem sei se ele tá, nem procurei saber mais de Carlos Vinícius, porque eu já tô cansado do Corinthians nessa parte que tudo no Corinthians vira novela. Tudo no Corinthians hoje virou uma grande novela. Qualquer jogador, cara, é mais de um mês negociando. Qualquer atleta aí vira uma minissérie no Corinthians. O Corinthians, nossa, eu já tô cansado, já tô farto disso. Só vou trazer Carlos Vinícius de novo nesse canal se o Corinthians fechar ou se estiver muito próximo de fechar. Mas se ele ainda não fechou com nenhum clube, a melhor opção ainda do Corinthians de fechar um contrato hoje é o atacante Carlos Vinícius, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Fiel, vamos falar aqui referente a Dorival Júnior, bora lá? Tem pessoas no Corinthians que não está satisfeito com o Dorival Júnior no Corinthians, tá? Muitos estão questionando se realmente ele é o técnico para seguir no Corinthians e o próprio Dorival está chateado com o Corinthians. O próprio Dorival está cobrando reforços. E você lembra quando eu disse lá atrás, numa entrevista coletiva do Dorival, muita gente veio me questionar que eu disse que o Fabinho Soldado, o Dorival veio com a promessa de reforços para o Corinthians, tá? Fabinho Soldado, na época com o Fabinho Augusto, prometeu de 4 a 5 peças que o Dorival Júnior indicaria ao Corinthians, tá? Pelo menos aí 4 peças de reforço, com o que já tinha, com a promessa de não sair ninguém. E o Dorival aceitou por causa do bom salário e também por causa dessa promessa de bons reforços, tá, fiel? Esse foi o prometido do Corinthians. E o Dorival Júnior, em coletiva, disse que todos os clubes que ele veio, ele não pedia reforço, ele gosta de trabalhar com o que ele tem lá. E eu falei, é mentira, o Dorival Júnior veio com a promessa de reforços. E agora o próprio Dorival tá cobrando reforço. Então não era para questionar, o Dorival, você não falou que vinha para trabalhar com os que tinham aí? E não dá, fiel, realmente, o treinador, o Dorival Júnior não quer se queimar no mercado, ele já vem de um trabalho ruim na seleção brasileira. Se ele faz um trabalho ruim no Corinthians, ele vai começando a ficar defasado, ele vai começando a cair no mercado da bola, tá? E isso não é bom para o treinador que quer seguir como técnico aí, que quer seguir como técnico de ponta no Brasil, sempre ganhando bem. Isso só vai diminuindo o trabalho do treinador. Então é óbvio que ele quer reforços para reforçar o trabalho dele, para ter materiais humanos para trabalhar, porque ele sabe que o Corinthians tem uma zaga fraca, ele sabe que o ataque do Corinthians, quando não está todo mundo, é fraco. Ele sabe que se o Garro sair, não tem outro meio ofensivo à altura do Garro. Então o Garro tem que ser blindado, o Garro não pode machucar mais, senão aí a gente vai estar lascado mesmo. A nossa zaga, pelo amor de Deus, ele sabe que se o Hugo Souza machucar de novo ou precisar ser poupado, os nossos goleiros reservas não competem aquilo que o Corinthians precisa para ser titular. Então ele sabe que a sua situação no Corinthians precisa melhorar em questões de reforço. E tem diretores vagabundo que está questionando se o Dorival Júnior é o treinador certo. Será que eles têm que questionar o trabalho deles? Se esse elenco é o elenco certo para qualquer treinador? É isso que eles têm que questionar. E detalhe, fiel, o Dorival Júnior pode cair do Corinthians sim, tá? Até porque a sequência do Corinthians é Ceará e São Paulo fora de casa, tá? Aí depois o Corinthians pega Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e depois Palmeiras de novo na Copa do Brasil. É mais ou menos isso, dá uma conferida aí. É Ceará e São Paulo fora de casa. Aí a gente tem Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e depois o Palmeiras de novo na Copa do Brasil. Olha que tabela embaçada. Olha que sequência de jogos ruim. Principalmente se a gente pegar aí
Vamos tirar o Ceará, vai. E mesmo assim, fora de casa, o Ceará costuma dar trabalho. Vamos pegar aí, São Paulo, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza, se não me engano, fora de casa também. Então, realmente, uma situação bastante difícil essa tabela do Corinthians pelo elenco que ele se apresenta. Então, dessa tabela aí, se o Dorival perder 3 jogos, meu irmão, que é possível, tá? Lógico que eu não tô torcendo, eu sou corintiano desde que eu entendo aí de bola. Cara, desde os meus 11, 12 anos, eu já não perdia jogos do Corinthians. Eu ia pra bar assistir o jogo, porque a gente não tinha televisão paga na época, eu ia pra bar assistir jogos do Corinthians lá, comprava agora na maçã e ficava lá até o jogo acabar. Cara, eu sou corintiano pra caramba, é lógico que eu não vou torcer pro Corinthians perder. Só que a tabela e o que nós apresentamos no cenário de hoje é bem possível que isso aconteça, tá? É bem possível. Então estamos aqui na confiança que o Dorival Júnior possa fazer uma boa sequência nessa tabela, porque eu sei que a culpa não é do Dorival. O Dorival é um bom treinador. Às vezes dá um de professor Pardal também, Ranieri no banco, isso não existe. Mas também o treinador não tem peças, tá, fiel? E é lógico que se o Dorival hoje sair, o Tite é o cara que vai assumir o Corinthians. Não tem mais desculpa, tá, fiel? Não tem mais auê. Até porque se esse pessoal continuar no Corinthians, é aí que ele vem mesmo. Aí que ele vem mesmo, tá? Porque ele tem amizade com todo esse pessoal canalha aí da Renovação e Transparência, todos esses vagabundos da Renovação e Transparência, o Tite tem amizade com eles. Então, se o Dorival sair, a bola da vez é o Tite, não tem nem que o questionar. Ainda o Dorival, apesar da reclamação desses diretores, ele não vai cair. Ainda, tá, fiel? Mas, com essa sequência de jogos, se o Dorival perder 2 ou 3 jogos dessa tabela aí, Dorival vai ser bastante questionado, sim, e pode vir aí, vai ficar na corda bamba. Se perder 3 desses jogos aí, se ele perder 3, que é possível, bem possível, vai ficar na corda bamba Dorival Júnior aí, podendo sair a qualquer momento. Então, já começou a pender pro lado do Dorival, tá, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. De tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. E vai, Corinthians!